Irmão K. Intervenção de Jiddu Krishnamurti. A liberdade não é uma escolha. A liberdade é a aceitação da evidência da verdade em sua vida. Tudo que havia sido aceito anteriormente, e condicionado como uma regra moral ou normal, irá literalmente se estilhaçar. A nova verdade. Meu nome é Irmão K. Irmãos e irmãs da humanidade, presentes na Terra, eu dou graças à sua presença e à sua escuta. Eu venho falar, entre vocês, sobre o conceito da verdade. Isso os remete a um complemento, por assim dizer, do que havia sido anunciado pelo arcanjo Anael, sobre a verdade relativa e a verdade absoluta. Nota: ver, em especial, as intervenções de Anael de 10 de agosto de 2010 e de 13 de agosto de 2010. Eu vou falar disso, se vocês quiserem, por esta expressão, ver a verdade na cara. Em meio à verdade relativa, que é deste mundo, vai ser preciso, de algum modo, redefinir esta verdade, e aceitá-la. Muitas vezes, a verdade, na humanidade, é concebida como o que faz referência a um contexto de validade e de validação, oriundo ao mesmo tempo da capacidade para julgamento, ao mesmo tempo da capacidade para experiências já vivenciadas e, também, em função de uma série de afetos, vívidos, eles também, ou para viver. A verdade de um ser humano sempre se expressa em função de uma circunstância temporal linear. Todos nós sabemos, por ter vivenciado na encarnação, que uma verdade, em um dia, não é mais uma verdade no dia seguinte. A verdade efetivamente faz parte de algo que é efêmero enquanto vocês permanecerem em meio ao relativo. A verdade sempre será colorida, ainda uma vez, pela sua própria experiência, pelo seu próprio julgamento de valor, por uma própria concordância ou discordância do que é observado, do que é visto e, portanto, do que é julgado. A verdade relativa inscreve-se então em um contexto de referência que é aquele da sua vida, da sua experiência, das suas crenças, dos seus afetos e, também, do momento. A verdade então não é imutável. Ela faz parte do que se transforma, do que muda, em função das circunstâncias da vida, a título coletivo e a título individual. Existem muitos provérbios falando da verdade. Nem todas as verdades são boas de dizer. As verdades podem ser, na maioria das vezes, modificadas conforme o humor do momento. Ver a verdade na cara, eu gostaria de inscrever isso nas transformações que estão operando, atualmente, em vocês. Pois o que acontece e se desenvolve no interior de vocês, vai levá-los a reconsiderar o que é a verdade. A verdade não será mais somente uma apreciação ou um julgamento em função das suas experiências passadas, dos seus humores e dos seus afetos, assim como eu acabo de defini-la, mas, bem mais, da verdade da experiência que é vivenciada. Isso supera amplamente o contexto do sentir, o contexto da intuição que, ele também, faz referência ao que é veiculado na sua própria vivência. A verdade de um não é a verdade do outro, no relativo. Entretanto, em função das modificações que vários anciãos e várias estrelas, assim como os arcanjos, descreveram há quase 3 meses, a sua verdade vai ser levada, de algum modo, a ser redefinida. Não mais em relação a uma experiência passada, não mais em relação a um contexto de referência, moral, social, ou outro, mas, bem mais, pelo que é vivenciado, pela própria vibração. O que há de especial neste tempo é então, de alguma forma, o aparecimento, se pudermos dizer, do absoluto no seu campo de consciência, ou, no mínimo, doce no seu campo de consciência. A verdade não poderá mais ser somente um enunciado verbal. A verdade não poderá mais ser mantida, ou suportada, em relação ao seu contexto de referência passada, em relação aos seus afetos, em relação aos seus humores, ou em relação às suas próprias experiências anteriores. A verdade será levada a ser redefinida em função da sua vivência do instante. E isso, é claro, está bem longe do simples sentir, da simples intuição, do que poderia ser bom ou não para vocês, e que poderia ser, ao contrário, ruim ou bom para outra pessoa. A verdade relativa vai tender, de algum modo, a se apagar diante da verdade absoluta.
Esta verdade absoluta não é absolutamente condicionada pela experiência deste mundo e sobre este mundo, mas, sim, por aspectos inéditos alcançando, ao mesmo tempo e de maneira intimamente mesclada, a vibração e a consciência. Algumas verdades a serem vividas poderiam ser definidas, em relação ao contexto de referência anterior da verdade relativa, para vocês, como detestáveis, ou mesmo desagradáveis, ou mesmo opostas às suas convicções, tais como eram anteriormente, em função das suas experiências passadas. O que eu quero dizer assim é que a experiência a ser vivida, ou que é vivenciada, vai levá-los a novas áreas de percepção e a novas áreas de consciência que são profundamente e radicalmente diferentes do que vocês podiam vislumbrar, viver, até agora. Eu me refiro, é claro, sem no entanto ali demorar, à onda da vida, ao manto azul da graça, a todos esses mecanismos de consciência, vibratórios ou não, que se desenrolam, atualmente, neste corpo, nos outros corpos, e na sua consciência. A verdade consiste também em aceitar superar o que lhes é conhecido. O desconhecido, que vocês não conhecem, como eu falei há algumas semanas, nota. Intervenção do irmão Card 14 de abril de 2012, vai levá-los, apesar de vocês, na maioria dos casos, a superar os seus próprios contextos de referência, a transcendê-los amplamente, a abri-los amplamente, de algum modo, a uma nova maneira de funcionar na sua vida. Fazendo, de alguma forma, desaparecer os contextos antigos de referência, os quais estavam, e que resultavam, de algum modo, ligados diretamente ao confinamento, à fragmentação, e à consciência da personalidade. A verdade relativa está prestes a se transformar, sob os seus olhos, na verdade absoluta, que não depende de forma alguma do seu modo de ver, de forma alguma das suas experiências passadas, de forma alguma dos seus julgamentos de valor, nem das suas apreciações de valor. O que é levado a se manifestar é, de alguma maneira, a irrupção do absoluto, deste modo, também, na área da sua consciência. Ver a verdade na cara é aceitar desfazer-se de tudo o que era válido, ainda ontem, a fim de penetrar nos novos campos de experiências que lhes são propostas, aqui mesmo, neste corpo, aqui mesmo, sobre este mundo. Isso requer de vocês uma atitude de neutralidade, onde a experiência presente não pode ser referenciada em relação a uma experiência passada, onde o que é revelado, e visto, e que está na frente de vocês, não pode ser comparado de forma alguma ao que foi vivenciado, experimentado. Eu quero dizer assim que vocês não poderão mais aplicar os pontos de referência anteriores, já que a experiência que se desenrola, e que irá se desenrolar, tanto individualmente como coletivamente, não lhes deixa, de certa maneira, qualquer margem de manobra em uma apreciação do que é conhecido. Ver a verdade na cara, e vivê-la, vai então se assemelhar, se pudermos dizer, a aspectos da consciência, diretamente, e não mais a aspectos afetivos, emocionais, ou a contextos de referência oriundos do seu mental e das suas experiências. Isso representa uma mudança radical, porque vocês serão levados a superar o conceito de julgamento, a fiar-se no instante presente que é vivenciado em meio à experiência, trazendo-lhe a verdade. Vocês não poderão de modo algum confiar na intuição, nem mesmo no sentir, no sentido em que vocês entendem isso, porque vocês não poderão definir esta verdade em relação a uma concordância da sua personalidade. Podemos dizer também que a verdade vai aparecer em plena luz do dia. Isso participa também da revelação que está em andamento, referente a tudo o que foi das falsas verdades que lhes foram dadas, de algum modo, em pastoreio, como verdades. Isso diz respeito tanto às leis da sociedade, às leis espirituais, que lhes foram sugeridas, como ao conjunto de crenças às quais vocês aderiram, até agora. A verdade que se manifesta, e que irá se manifestar cada vez mais, não irá permitir mais fugir dela. Ela vai exigir de vocês uma tal qualidade de transparência, de humildade e de simplicidade que vocês não poderão mais fugir desta responsabilidade, que vocês não poderão escapar, de modo algum, a esta verdade.
Esta verdade os implica, tanto, vocês, no que vocês são, como vocês nas suas relações, aqui mesmo, sobre esta terra. Tudo que havia sido aceito anteriormente, e condicionado como uma regra moral ou normal, irá literalmente se estilhaçar. A fim de dar lugar ao que eu chamaria de face a face com a verdade que é, de certa maneira, uma evidência vibratória, uma evidência da consciência. Que não corresponde, uma vez mais, a qualquer contexto conhecido. Vários poetas expressaram essas verdades novas sob forma poética. Eu daria apenas um exemplo. Quando um poeta lhes diz que os seus filhos não são seus filhos, isso lhes parece efetivamente poético, mas está longe de ser o que vocês assumiram, durante a educação, longe de ser o que vocês apoiaram como regras educativas, como regras morais, sociais, e até mesmo familiares. E, no entanto, o que se desenrola, e que irá se desenrolar cada vez mais na sua vida como sobre a terra, leva-os a se reposicionarem. Não mais em relação a algo do exterior, que lhes foi ditado pelo hábito, ditado por experiências passadas, mas que irá respingar em vocês porque isso irá aparecer, diretamente na consciência, como uma evidência. Esta noção de evidência irá permitir saírem da verdade relativa, de uma verdade condicionada, para irem dar nesta verdade absoluta. Que irá se tornar, como eu disse, uma forma de evidência que não poderá ser discutida, de maneira alguma, nem pelo mental, nem pelo afetivo, nem pelas regras, sejam elas quais forem. Evidentemente, vocês podem imaginar, esta evidência da nova verdade refere-se diretamente à luz e à sua chegada. O que se reflete, é claro, como vocês talvez vivam isso, por modificações, às vezes importantes, que acontecem neste corpo que vocês habitam, bem como na sua própria consciência. A adição, em meio às suas estruturas, do que foi nomeado supramental, ou aspecto vibral da luz, assim como da onda da vida, mudam, de algum modo, a situação. Tudo que resultava, como verdade relativa, dos conceitos de confinamento e de leis ditas causais, ação/reação, não poderão mais se manter diante da evidência da verdade que é vista face a face, mesmo se não quisermos vê-la. A verdade relativa, substituída pela verdade absoluta, corresponde, aí também, à interpenetração e ao entrelaçamento das diferentes dimensões, pondo fim ao isolamento, à separação, à fragmentação. Nenhum dos seus raciocínios do passado, referentes à sua verdade, poderá subsistir. Tudo que foi trazido até agora pelos contextos, sejam eles quais forem, orundos da lei de causalidade, não poderão mais se sustentar diante da lei da unidade e das manifestações da luz vibral. Alguns de vocês começam a viver isso, a título individual. Isso se expressa por reajustes, necessários, em meio à vida de vocês. Levando-os, não a julgar ou a condenar a verdade anterior que vocês tinham, mas, sim, a estabelecer-se, com facilidade e evidência, nesta nova verdade. Lembrem-se de que esta nova verdade não depende de qualquer julgamento, de qualquer apreciação de valor em relação à sua própria experiência, mas decorre diretamente desses aspectos, novos, da onda da vida e do supramental. Sempre lhes disseram que a luz vibral, ou supramental, bem como a onda da vida, possuía uma inteligência própria. E que esta inteligência própria era, de longe, superior à inteligência humana. Pois, de algum modo, a luz vibral, assim como a onda da vida, estabelece-se segundo esquemas diretores que nada têm a ver com a lei de causalidade, mas que estão em ressonância com a ação da graça. A ação da graça que pode ser caracterizada por uma série de qualificativos, sendo os mais importantes: a transparência, a humildade, a simplicidade, a espontaneidade. Isso os lembra, é claro, do que foi enunciado, há algum tempo, com relação aos pilares do coração. Nota: as intervenções apresentando esses pilares, ocorridas de 11 a 16 de setembro de 2011, estão indicadas no protocolo Os 4 Pilares do Coração, e da capacidade da consciência para estabelecer-se em meio à unidade, a vibração da coroa radiante do coração. Tudo isso vai contribuir para estabelecê-los nesse face a face com a luz, e nesse face a face com a verdade.
Vocês serão, de algum modo, confrontados com vocês mesmos, em suas próprias sombras, em suas próprias ausências de luz, em meio a julgamentos realizados não importa como, em relação aos seus contextos de referência, inscrevendo-se em uma causalidade. A verdade sai da causalidade. Ela entra na liberdade, na evidência, na transparência, assim como na humildade, na simplicidade e na espontaneidade. Isso significa que vocês não poderão mais fazer juízo de valor sobre coisa alguma, a fim de criar uma verdade, mas que a verdade irá se impor sozinha, como uma evidência, com toda a transparência e, sobretudo, com toda a espontaneidade. A espontaneidade faz com que a verdade, que se desenrola e que se revela, em vocês e ao redor de vocês, faça cair, de alguma maneira, as últimas máscaras e as últimas ilusões. Ilusões e máscaras que não têm que serem julgadas, tampouco, porque elas pertencem a um modo antigo de funcionamento, sobre o qual se sobrepõe um novo modo de funcionamento que ainda não está atualizado para o conjunto da Terra. Ver a verdade na cara é exatamente conectar com esta transparência e com esta espontaneidade. Que isso se refira às suas relações consigo mesmo, às suas relações com outra pessoa, seja ela qual for, ou com um grupo, ou com o conjunto do mundo, é exatamente o mesmo princípio que irá operar, fazendo-os passar da causalidade à liberdade. Esta liberdade que está em relação direta, como eu já disse, com, de certa maneira, uma liberação do conhecido. Fazendo-os aceder à liberdade do desconhecido, se tal for a sua escolha, se tal for a sua capacidade. Ver a verdade na cara é não mais julgar, pois ela se impõe por si só como uma evidência. E a evidência vem, aí também, varrer tudo que havia sido estabelecido como regra, como contexto, como limite, no instante anterior. Ver a verdade na cara coloca-os neste estado de transparência totalmente inédito para o ser humano. Naturalmente, o ser humano reivindica a transparência em suas ações, em seus atos, em suas relações. Mas, obviamente, esta transparência, inscrita na causalidade, estava, de certo modo, encoberta, aí também, pelos afetos, pelas emoções, pelas crenças, pelo próprio mental. É justamente tudo isso que vai desaparecer, colocando-os, de algum modo, a nu, obrigando-os, de certa maneira, a aceitar a sua liberdade. Vai resultar, em vocês, uma sensação de liberação que acompanha, se pudermos dizer, que antecede ou segue, os mecanismos descritos antes de mim pelo arcanjo Anael. Nota. Ver a intervenção de Anael de 09 de maio de 2012, referentes à multilocalização ou à bilocalização. Vocês irão se aperceber de que a verdade que vocês vivem, em meio ao estado de ser, como em meio a uma outra consciência, torna-se-á preponderante para estabelecê-los na transparência. Permitindo-lhes, então, olhar a verdade face a face, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, e com a maior facilidade, a partir do momento em que vocês próprios aceitarem sair da ação/reação. Tudo isso participa, inegavelmente, de uma série de expressões que foram repetidas em muitas ocasiões, pedindo para nada fazer, pedindo para permanecer tranquilo, pedindo para superar o observador e para estar, de certa maneira, em uma espécie, não de negação, mas de recusa do efêmero, permitindo-lhes penetrar nas esferas do absoluto. Este absoluto, que se revela de diferentes formas, tanto na sua consciência como em meio à humanidade, na totalidade, leva-os a redefinir, na totalidade, o que vocês chamavam de julgamento, o que vocês chamavam de apreciação, o que vocês chamavam de sentires, ou mesmo as suas intuições. Isso se junta também ao que lhes foi possível experimentar, desde o início das núpcias celestes, sendo conhecido por resposta do coração, a qual eu os remeto. Nota. Ver a intervenção de Rand 28 de março de 2009. Simplesmente, agora, a resposta do coração não vai mais necessitar de fazer pergunta ao seu próprio coração, e de observar a resposta.
Pois, devido à espontaneidade, a resposta será imediata, por um aspecto direto e de retransmissão entre a consciência, a vibração e a percepção do seu estado vibratório, no momento em que a verdade existir, e nos momentos em que a verdade não estiver aí. Vocês não terão necessidade de se esforçar. Vocês não terão necessidade de se interrogar sobre uma experiência passada, sobre até mesmo a resposta do coração, pois vocês vão viver isso ao mesmo tempo. Um elemento, seja ele qual for, referente à sua vida ou ao mundo, irá aparecer para vocês. Sem se perguntar, sem efetuar ação/reação, sem manifestar a mínima necessidade de alguma escala de valor, vocês terão a resposta e vocês vão ver a verdade, da maneira mais clara possível. Isso vai passar bem além do filtro mental, bem além do que eu define como experiência ou contextos de referência. Irá levá-los então a estabelecer-se nesta verdade absoluta, de maneira, aí também, extremamente fluida e extremamente rápida. O princípio da multidimensionalidade se expressa, em meio à sua maneira de viver, e nos próprios mecanismos da sua vida, neste mundo, pelo princípio de evidência, pelo princípio de transparência. Se vocês cuidarem para permanecer humilde e simples, toda a sua vida irá se desenrolar bem além da fluidez, bem além da unicidade, mas será plena de graça, realmente. Quando vocês não estiverem mais, de qualquer modo, submetidos à ação/reação, vocês terão transcendido isso, mas vocês serão liberados na ação da graça. Em meio a esta ação da graça, as perguntas irão se tornar supérfluas. A verdade irá se tornar de tal evidência que vocês apenas poderão, de algum modo, segui-la, precedê-la, acompanhá-la. É exatamente isso que vai acontecer. É exatamente isso que acontece para aqueles de vocês que já vivem esse mecanismo da onda da vida, na totalidade, e que transcenderam, de certa maneira, os limites da ação/reação. Isso, é claro, abre as portas, ao mesmo tempo ao si, na totalidade, mas também, para aqueles de vocês que estão mais preparados para abandonar o si, a estabelecer-se em meio ao absoluto. O efeito da onda da vida será a resposta. A resposta não será mais a resposta do coração, mas uma resposta direta, não intuitiva, não sentida, mas em ressonância direta com o efeito, na consciência, da onda da vida, no momento em que vocês tiverem que ver, face a face, alguma coisa. Quer seja, ainda uma vez, nas suas relações, quer seja no que vocês poderiam chamar, ainda, de escolhas a fazer, já que as escolhas a serem feitas resultam do seu livre-arbítrio, mas absolutamente não da sua liberdade. A liberdade não é uma escolha. A liberdade é a aceitação da evidência da verdade, na sua vida, levando-os a manifestar cada vez mais facilidade, em todos os sentidos do termo, e também cada vez mais alegria, e também cada vez mais espontaneidade, transparência. Todas as barreiras que foram erguidas em meio à sua própria construção, devem desaparecer. A personalidade dá lugar, na totalidade, ao estado de ser. Essa não é uma palavra em vão, mas, sim, a verdade do próprio desenrolar da sua vida sobre esta terra. Pois é aqui, sobre esta terra, que vocês preparam um mecanismo ascensional, na totalidade, e em todos os setores do que vocês chamam de vida. A onda da vida ali participa. A vibração do supramental ali participa. Tornar-se-á para vocês cada vez mais evidente de ver a verdade. Ver esta verdade não significa discerni-la, não significa julgá-la, mas, sim, vivê-la no interior de si e do si, através das vibrações, ou então no interior do seu estado, além de todo o estado absoluto. Naquele momento, vocês estarão suficientemente distantes da sua personalidade e dos seus modos anteriores de funcionamento, que nada do que se desenrolar na sua vida será complicado ou difícil. Aliás, se isso se tornar complicado ou difícil, isso irá simplesmente refletir a persistência, em meio ao que vocês são, de dúvidas e de medos, impedindo de ver claramente e de ver a verdade. A partir do momento em que as dúvidas e os medos desta personalidade não mais existirem, tudo irá se tornar evidência, tudo irá ocorrer na maior graça.
Seja o que for, nenhum obstáculo será intransponível, pois, simplesmente, não há obstáculo. Passar da ação/reação à ação da graça, referente à verdade, provoca também uma alegria extrema no nível do coração, dando-lhes ainda mais facilidade para manifestar esta alegria do coração no próprio desenrolar do seu humor, em meio à consciência e em meio ao desenrolar dos seus dias. Vocês próprios irão constatar que o seu humor se torna constante, que ele não é mais influenciado por qualquer verdade, seja ela qual for, mas, sim, que alguma coisa, que se revela em vocês, corresponde a uma nova estabilidade, independentemente de qualquer circunstância exterior, independentemente de qualquer conhecido. É exatamente a isso que os leva a viver a onda da vida. Além mesmo do êxtase, além mesmo do deleite e da beatitude, toda a sua vida irá se desenrolar na verdade. Pois nada do que estava presente antes poderá influir ou desviar a sua vida do que ela deve ser neste mundo, como em meio aos seus veículos diversos e variados, quer eles sejam os de vocês ou quer eles estejam, se pudermos dizer, de certa maneira, ligados ao fim do confinamento, a um corpo emprestado. Tudo isso vocês são levados a viver. Isso irá lhes aparecer cada vez mais facilmente a partir do momento em que vocês soltarem, de algum modo, os últimos fragmentos da personalidade, os últimos quadros de referência, os últimos aprisionamentos. Vocês vão notar também que a instalação da ação da graça ou da lei da graça irá colocá-los na dádiva da graça. A sua vida será apenas sorriso. O olhar que vocês exibirem não poderá, absolutamente, mais ser impregnado com o mínimo julgamento, com a mínima condenação, de vocês mesmos ou de qualquer outra coisa. Vocês serão muito mais um observador ou um espectador. Vocês irão se tornar a própria lucidez. A verdade irá lhes aparecer claramente, a sua como aquela do outro, além de qualquer julgamento, além de qualquer apreciação, pois, justamente, essas verdades estão livres de toda a personalidade e de qualquer interferência ligada ao que é chamado de ego, dos apegos, das experiências passadas. Tudo isso está prestes a ser vivido. Tudo isso vai se atualizar, de maneira cada vez mais nítida, para muitos seres humanos, no que acontece neste momento. Assim, a atitude do observador, em meio ao si, vai levá-los a observar bem depressa o que acontece na sua vida, como na vida daqueles que estão interagindo com vocês e, mais uma vez, seja qual for o contexto, amigável, afetivo, social, familiar. Não vai mais existir qualquer diferença e qualquer contexto podendo afetar a verdade que será vivida. Lembrem-se, esta noção de espontaneidade, bem mais do que a fluidez, vai preencher vocês, a sua vida, a partir do momento em que não houver a mínima dúvida, o mínimo medo, o que é o caso quando vocês aceitam ver a verdade na cara e quando vocês estão a caminho, de algum modo, para o abandono do si. Tudo isso acontece para todo mundo, sobre esta terra. Naturalmente, dependendo das resistências que estiverem presentes em meio à personalidade, isso não será necessariamente fácil, de imediato. Mas a partir do momento em que vocês tiverem aceitado soltar a ação/reação, a partir do momento em que vocês tiverem aceitado soltar o que vem das suas experiências passadas, ou qualquer noção de proveito em relação a uma verdade relativa que iria lhe servir para desfavorecer outro irmão ou outro grupo social ou afetivo, isso irá acontecer na maior facilidade. Ver a verdade na cara é exatamente isso. Ver a verdade na cara é não mais depender de uma experiência passada, é não mais depender do conhecido, seja ele qual for, mas depender unicamente do instante na vibração da própria consciência. E é então a vibração da própria consciência, além da vibração do coração, que irá deixar-se viver esta verdade, vê-la face a face, aceitá-la, integrá-la e por vezes transcendê-la, isso indo em contradição ou em oposição ao que estava estabelecido em meio aos seus quadros de referência anteriores que, como eu disse, vão desaparecer, na totalidade. Ver a verdade na cara é também aceitar que todos os eventos que acontecem sobre esta terra são bem reais, sejam quais forem as informações ou as desinformações podendo existir.
Vocês têm, em vocês, todos os meios, seja onde for que vocês estiverem sobre esta terra, de perceber, de maneira evidente, o que acontece, quer seja no seu corpo, mas também no que se é deixado ver, quer seja no sistema social, no sistema afetivo, no sistema familiar, no sistema climático, no sistema do Sol. Todos os sistemas, denominados exteriores a vocês, irão lhes mostrar, eles também, sinais de mudança importantes no seu modo de funcionamento. Seria preciso realmente ser cego, não mais aceitar ver esta verdade e esta evidência, ficar na dúvida e no medo para não ver e voltar para a ação/reação, ao invés de se estabelecer na dádiva da graça. Fiquem atentos ao que acontece em meio aos acontecimentos que se apresentam à sua vida, que se apresentam em suas relações, pois é em meio mesmo ao que pode lhes parecer, em um primeiro momento, como difícil, ou mesmo duro, que se encontra a solução. Não no fato de combater, não no fato de reagir, mas, bem mais, de se colocar, de permanecer tranquilo e de ver o que lhes diz a onda da vida, de ver o que lhes diz o supramental, o que resulta em meio ao seu humor, a partir do momento em que vocês aceitarem a verdade tal como ela se apresenta. Vocês não poderão mais contestar a verdade de ninguém, pois vocês não estarão mais no julgamento, porque mesmo se a verdade absoluta se manifestar para vocês, lembrem-se de que vocês não têm a mesma verdade relativa, uns e outros. O respeito é também um fruto que é obtido pelo acesso a esta nova verdade, se pudermos dizê-lo, que absolutamente não depende de nada do passado. Se vocês aceitarem os presságios, digamos, e as manifestações, do que vai acontecer ou do que já está acontecendo, vocês irão constatar bem depressa que a vida implementa para vocês muita engenhosidade, muita facilidade, a fim de que tudo o que podia lhes parecer doloroso, desagradável, difícil, pesado, possa desaparecer do seu campo de percepção, como por milagre, como por magia. Isso faz parte da dádiva da graça e da ação da graça, a partir do momento em que vocês mesmos estiverem em meio à onda da vida e se tornarem a onda da vida, tornarem-se esta vibração, este tremor que invade o peito e o corpo. Dessa maneira, então, vocês não poderão mais ser dependentes, seja do que for senão disso que vocês estão prestes a se tornar, e certamente mais do que vocês foram, certamente mais do que vocês construíram através das diferentes regras da sociedade, do grupo humano. Assim, a nova verdade, absoluta ou relativa, acontece em um aspecto vibratório e diretamente na consciência, além de qualquer apreciação ou juízo de valor, além de qualquer ilusão, além de qualquer viés, além de qualquer feito para buscar vantagem pessoal, pois, naquele momento, vocês estarão estabelecidos realmente no coração e vocês apenas poderão ir no sentido da evidência, no sentido da transparência e, sobretudo, na espontaneidade. Vocês vão constatar, então, que todas as suas relações interpessoais e interiores irão se tornar muito mais fáceis, muito mais facilitadas. Isso participa também da desfragmentação, terminando com a ilusão, com a desconstrução, terminando com as construções ilusórias, devolvendo-os a sua eternidade a esta verdade. Vocês vão constatar então bem depressa ou, em todo caso, cada vez mais facilmente, que se vocês permanecerem neste estado de espontaneidade, a vida irá lhes fornecer exatamente o que for necessário para vocês. Nada haverá para buscar, nada haverá para temer, não haverá esforço, pois isso será espontâneo, evidente, natural, perfeitamente natural. Lembrem-se disso. A partir do momento em que vocês verem uma verdade na cara, ela não está aí para desestabilizá-los, ela não está aí para destruí-los, mas ela está bem aí para transmutar o seu modo de ver, para modificar o seu ponto de vista e modificar a sua capacidade, de algum modo, para estabelecer-se em meio ao coração, de maneira estável, de maneira definitiva, sem possibilidade de voltar atrás. O estabelecimento desta nova verdade, essa passagem da consciência, como vocês estão vivendo, de um estado vibratório a outro, de uma gama de frequências a outra gama de frequências, chamam-nos a esta revolução interior da verdade, da sua como aquela do outro. E isso não é para ser pensado.
Isso não é para ser construído, porque, lembrem-se, tudo vai ocorrer espontaneamente nesta famosa transparência e nesta famosa espontaneidade. Aí estão as palavras que eu tinha que dar a vocês. Naturalmente, resta-nos tempo e eu estou então disponível, com grande prazer se, em relação ao que eu acabo de dizer, houver em vocês interrogações e perguntas. Pergunta: viver a realidade absoluta frente a alguém que está na verdade relativa, no aspecto da espontaneidade que podemos ter, não é arriscado de ser relativamente violento para o outro? Isso pode ser em um primeiro momento. Mas, como vocês irão constatar, isso vai desaparecer rapidamente, por uma razão muito simples. Esta verdade absoluta ocorre sob a ação da onda da vida e da luz vibral. Mesmo a oposição sendo qualificada de violenta, em um primeiro momento, pois o outro deve se reajustar, aberto ou não aberto, vocês irão constatar bem depressa que este aspecto de vocês, que transcende as verdades relativas, que os instala em meio à morada da paz suprema, não pode dar qualquer oportunidade, do exterior, neste estado, para fazer e pôr em evidência a lei de ação da graça, mas também a lei de ressonância, como jamais vocês conheceram, ao mesmo tempo. Pergunta: a espontaneidade deve ser exercida tanto no verbo como na expressão de si mesmo. A espontaneidade não é algo que se exerça, porque decidimos isso. Ela resulta do novo estado vibratório, por si só. Ela não tem que ser procurada. Ela não tem que ser o objeto de qualquer vontade. É algo que se revela sozinho, a partir do momento em que a onda da vida e a luz supramental estiverem presentes. Enquanto vocês se esforçarem para ser transparente, enquanto vocês se esforçarem para ser espontâneo, vocês não se enquadram no contexto que eu falei. Pergunta: o princípio de refutação pode ser aplicado para viver o princípio da verdade absoluta? O princípio de refutação faz parte da investigação, como lhes foi explicado e conduzido, de maneira inexorável, para ser instalado em meio ao absoluto. Estando no absoluto, a verdade absoluta se manifesta por si só. Mas a verdade absoluta não pode se manifestar simplesmente pelo princípio de refutação. A verdade absoluta não resulta de um trabalho. Ela resulta diretamente da instalação da onda da vida, que, eu os lembro, não depende de vocês, conjuntamente com a vibração supramental. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da humanidade, permitam-se comungar com vocês, na unidade de consciências, na comunhão de estados de ser. Vivamos isso juntos, permitindo estabilizar, em vocês, as palavras que eu empreguei, no seu sentido profundo e na sua evidência que, mesmo não estando presente nesse momento, ela o será em um tempo muito próximo, não por um esforço intelectual, mas, ainda uma vez, simplesmente pelo fato da ação da onda da vida. Vivamos isso. Compartilhamento da dádiva da graça. Irmão Cal saúda, no amor. Até logo. Mensagem atemporal.